A gente tem um favoritismo óbvio do Bayern, isso era de se esperar, mas é uma odd interessante, de 1,72. E aí, vale a pena ir nessa vitória ou o Flamengo pode complicar? Agora a gente vai falar da Copa do Mundo de Clubes, tá? Domingo com 2 jogos bem interessantes, começando com Flamengo e Bayern de Munique, Rapaz, tá? que jogaço. Jogo Difícil, hein? às 5 da tarde, inclusive é o segundo jogo do dia, né? Esse jogo vai ser lá no Hard Rock Stadium. Flamengo que venceu o Bayern, né? Que venceu o Chelsea, né? Na fase de grupos. E o Bayern que perdeu na última rodada para o Benfica, poupou ali no primeiro tempo. Quando tentou acordar no segundo tempo, não conseguiu empatar. E acabou ficando em segundo lugar do grupo, né? Que caiu nessa chave, né? Tudo bem que tem, em tese, é melhor pegar, em tese, né? O Flamengo do que o Chelsea, né? Que seria o adversário. Mas depois tem PSG e Real Madrid, né? No caminho. Então não sei se foi muito lucro não ficar em segundo aí para o Bayern de Munique. Cara, joguinho bom, jogo difícil de se analisar, diga-se de passagem, tá? Porque a gente tá vendo aí que os brasileiros estão surpreendendo, né? Então, quem sabe a gente não vai ter mais uma grande surpresa com o Flamengo batendo o Chelsea. Bom, vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada e entender melhor aí a situação das equipes, né? O Flamengo, que foi líder do seu grupo, né? Passou aí de forma invicta, com 7 pontos marcados. Eu acho que o Flamengo teve a 5ª melhor campanha dessa... Salvo engano, foi um dos 5 times que não perdeu nenhum jogo. Acho que é por aí. Empatou com o Los Angeles na última, quase que perde. O garoto Wallace salvou mais uma vez. Mas o Flamengo foi meio que mistão ali, né? Deu até uma poupada aí pra esse jogo contra o LA. Tinha muitos pendurados, né? Tem alguns pendurados. Foi até curioso que o Bruno Henrique tava pendurado, mas entrou ainda no segundo tempo. Mas, enfim, não tomou cartão. Antes disso, havia vencido o Chelsea por 3-1 e venceu o Esperance de Tunis aí por 2-0. Uma boa campanha do Flamengo, né? 7 pontos marcados, uma ótima campanha, pode-se dizer. Marcou gol em todos os jogos também. E aí, chega com potencial para poder bater esse Bayern de Munique? Chega, o Bayern é favorito, mas não dá para duvidar, tá? O jogo ali no calor, né? Tem a questão física aí que é uma vantagem para os brasileiros. E o Benfica, assim, fez 10 no Auckland, mas... O Bayern. O Bayern fez 10 no Auckland, mas depois ganhou do Boca por 2-1. Foi pouco. Foi pouco e perdeu do Benfica, né? Tudo bem que começou com o time quase todo reserva, né? Mas aí quando botou os titulares também não conseguiu fazer gol, né? Então... É um Benfica que não é imbatível, é um Bayern que não é imbatível, é favorito, mas se tem um time brasileiro que pode ganhar de um gigante europeu, é o Flamengo, né? Você acha? Eu acho que talvez só não o Fluminense. Eu botaria fé também no Palmeiras, Botafogo, eventualmente. Talvez... porque o Palmeiras, esse último jogo contra o Inter Miami, não foi muito bom também, mas enfim. Cara, eu acho que é muito curioso, porque a gente meio que vai voltar um pouco para a estaca zero em relação a quando a gente analisou a primeira rodada, que é aquela velha história dos europeus não estão com esse ímpeto tão grande, mas chegar nas oitavas de final, o que se espera, né, é que vai dar uma empolgada maior. Cara, esses jogos do Bayern contra o Boca e contra o Benfica, principalmente, eu senti uma preguiça, assim, relativamente grande, tá? E ainda mais o fato de ter poupado alguns ali contra o Benfica, acabou condicionando para isso. Eu acho que o Bayern também acabou se complicando em termos do chaveamento, se quiser buscar o título aí na Copa do Mundo de Clubes, né? Bom, vamos dar uma analisada nas odds, vamos para ele, momento bet nacional. Por quê, Fábio, mano? A gente tem um favoritismo óbvio do Bayern, isso era de se esperar, mas é uma odd interessante, de 1,72. E aí, vale a pena ir nessa vitória ou o Flamengo pode complicar? Eu acho que pode complicar. O empate aí nesse jogo não é nada absurdo. Eu acho que o Bayern é favorito, eu acho que tem uma odd boa, mas eu fico com o pé atrás. Resultado final para esse jogo aí, eu acho que pode dar qualquer coisa. Pode pintar um empatezinho, velho. Bom, vamos lá. A gente tem um Flamengo que tem um sistema defensivo muito bom, né, com o Filipe Luís. Um Flamengo que soube... O Flamengo foi soberano contra o Chelsea. Eu acho que é importante a gente destacar esse ponto também, né? Sobre propor o jogo, sobre criar bastante ali contra o Chelsea. Cara, o que me deixa com o pé atrás para esse jogo é realmente essa questão do ímpeto dos europeus, tá, velho? A gente tem que ter um certo cuidado com isso. Bom, o que é que você acha? Pô, eu acho que é um jogo difícil, né? Eu acho que eu ficaria entre dois mercados, tá? Que são até contraditórios. Um golzinho do Flamengo? Até o de baixo. Eu ficaria ou o gol do Flamengo, ou até o ambas marcam, ou menos 3,5. Assim, eu acho que vai ser um jogo que vai ser entre 1-1, 2-1 para alguém, 1-0 para alguém, assim. Flamengo e Liverpool foi 0-0 no Mundial recentemente, né? Sim. O Liverpool fez o gol na prorrogação. Se a gente pegar vários jogos de brasileiros contra europeus, o under é muito frequente. É porque normalmente os brasileiros entram para dar uma segurada. Nessa Copa do Mundo de Clubes a gente teve Palmeiras e Porto 0-0, Fluminense e Dortmund 0-0, Botafogo 1-0 no PSG. O único jogo que distorou realmente ali foi o Flamengo contra o Chelsea. Mas o gol foi no final, né? O terceiro gol, né? E outro ponto também, cara, foi 3 gols do Flamengo. E o Chelsea com a menos também, né?
um ponto que eu acho distinto é que ali o Flamengo contra o Chelsea, ele teve uma postura muito ofensiva, coisa que eu acho que ele não vai ter tanto contra o Bayern, tá? Eu acho que a postura do Flamengo aqui para esse confronto ela é mais reativa. É mais difícil, né? Então, assim, cara, é um jogo que deve condicionar para poucos gols, sim. E aqui eu acho que é análise de odds, tá? E as odds, elas estão nos indicando um fator de muitos gols. A gente utiliza como referência aí a linha do 2.5, né? O mais 2.5 gols, ele tem uma odd muito mais baixa do que o under 2.5. E aí, consequentemente, velho, eu enxergo um valor aqui no menos de 3.5 gols de fato, tá? Eu acho que existe um risco de ir no ambas marcam, porque eu acredito que o Flamengo vai adotar essa postura defensiva. Se você puxa um recorte do Flamengo, incluindo ali Brasileirão nos últimos jogos, pouquíssimos jogos ele sofreu gol, tá? O time de Filipe Luís, ele tem um sistema defensivo que é muito eficiente. É difícil parar o Bayern, claro. Mas pra sair 4 gols no jogo, eu acho que complicado, tá? Eu acho que vai ser difícil sair 4 gols. Das odds que tem valor, essa é a que a gente fica mais seguro, mais confortável. Né? Foge do resultado final e a gente tem até 3x0 pra alguém, 3x0 Bayern é green. Assim, 2x1, o ambas marcam batendo, né? Também 2x0 Bayern, então... eu acho que tá dentro aí da gama de resultados possíveis. Só se for um empate acima de 2x2 ou uma goleada de alguém, de fato, que eu acho improvável, tá? Também acho difícil, Acho que essa aqui, de fato, acaba sendo aí o melhor custo-benefício para o jogo, que é difícil de ser analisado, dicas de passagem, tá? Muito bem, então, menos 3,5, nossa dica aí para Flamengo e Bayern.